Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, excelente boa noite! São agora 18 horas e 18 minutos, horário de Brasília, do dia 4 de janeiro de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro, economista da Mais Money, e venho trazer para vocês o nosso fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, com as notícias relevantes que rolaram aí no Brasil e no mundo, que nos influenciaram para girar o que nós giramos no dia de hoje, entre movimentações para cima e movimentações aí, vamos dizer, marotamente para baixo. No final das contas, fechamos aí ligeiramente positivo, e é disso que eu vou falar para vocês, além do cenário de commodities, como é que elas ficaram, as notícias que influenciaram, os dados econômicos e, por fim, a parte gráfica do nosso Ibovespa e de alguns ativos, aí onde vocês vão saber também as maiores altas, baixas, volumes e mais negociadas no dia. Tudo isso resumido, sem muito lero-lero, sem muito blá-blá-blá. Eu e você diretamente, sem nada plotado na tela, sem invenção, resumidamente, para que você consiga aí compreender cada vez mais e melhor o nosso mercado e aí, seguindo as orientações aqui, podendo aproveitar as oportunidades que podem vir a surgir, tanto que algumas quase se movimentaram bem para o dia de hoje e outras aí que ficam guardadas para a próxima semana, beleza? Então, desde já, eu peço para que você, assim como eu nesse exato momento, você compartilhe, seja literalmente um patrocinador aqui do nosso vídeo de fechamento, vídeo de abertura do mercado, que é importante. Cada vez mais a gente vira disseminar a cultura de educação financeira e investimento nesse país e você se torna assim um patrocinador quando você compartilha, quando você dá uma curtida, quando você faz um comentário, você ajuda cada vez mais a ranquear melhor aqui o nosso fechamento do mercado, as nossas informações, e assim a gente pode cada vez mais fazer aí uma boa disseminação de cultura com informação de qualidade. Boa noite, Mônica, boa noite, Enio, boa noite, Daniel Segal, muito obrigado pelas suas participações, porque cada dia mais a gente sente que é necessário expandir os nossos investimentos, buscar alternativas para rentabilizar o nosso capital. Não precisa ser com todo o montante, mas uma parcela, uma composição, é o que eu sempre digo, é o que faz com que você possa melhor rentabilizar os seus recursos do que somente com a renda fixa. Existem maneiras até de você rentabilizar bacana, com algumas alternativas legais. Tenho alguns vídeos que explicam isso aqui na nossa página oficial aqui da Mais Money, que é Mais Money Tudo Junto, no Facebook, e Mais Money Tudo Junto também no YouTube. Aqui nos meus canais você vai curtir no Márcio Lorega, no Facebook e também no LinkedIn, por isso eu sou grato desde já pela sua movimentação, sua curtida, seu encaminhamento e você assistir o nosso fechamento. Combinado? Então, sem mais os blá blá blá, sem mais os lero-leros, vamos diretamente para os números, porque eles sim são relevantes e nos trazem literalmente o retrato do que foi o nosso pregão no dia de hoje. E foi um pregão mais uma vez muito volátil. A gente fechou em 91.840,79, é mais um fechamento histórico, mais um dia de fechamento aí rompendo as barreiras. Ontem já tinha sido o máximo de fechamento histórico, hoje repetimos essa cena. Também tivemos a máxima histórica renovada no dia de hoje, na região de 92.700 pontos, 92.701,36, então foi mais uma máxima também registrada. E o que é interessante, eu já adianto, antes de a gente entrar na parte gráfica, deixamos uma figura que pode vir a desencadear uma reação de queda. Pode. Mas isso é papo para daqui a pouco, a gente vai desenrolar e vocês vão saber do que eu estou falando, beleza? Boa noite, Thiago, bem-vindo. Agora que a gente vai traçar aqui a questão do volume, que essa alta de 0,30% foi com um volume de 16,44 bilhões de reais, mais um volume fortíssimo que nós tivemos aí no pregão nesse início de ano. Aliás, esses 3 primeiros pregões aí do nosso 2019 vieram com volumes muito bons, bem acima da média diária anual de 2018, que ficou na faixa de 12 bi. Então, obrigado, Cristiano! Bem-vindo aí, boa noite, campeão. Então, a gente tem aí espaço, esse início de ano está sendo bem movimentado, com bastante volume, porém, contudo, entretanto, outro sim, não obstante,
Pegamos o saldo do primeiro dia de pregão desse ano dos investidores estrangeiros e, para nossa surpresa, a movimentação deles foi praticamente nula. Foi só 48 milhões de reais no positivo. Foi bem fraco. Praticamente os investidores estrangeiros não se posicionaram. Ficaram 48 milhões de reais no positivo, muito pouco. Enquanto que, digamos que o dia foi movimentado fortemente pelos investidores institucionais, que movimentaram aí mais de 500 milhões de reais. E também tivemos aí na ponta contrária as pessoas físicas que venderam mais ou menos os seus 500 milhões de reais também. Então isso demonstra que estamos com uma movimentação muito voltada de investidores locais, enquanto os estrangeiros estão fora ainda. A gente não tem os dados de ontem nem de hoje. Como eu sempre comento a vocês, a gente pega sempre com uma defasagem de 2 dias. Semana que vem a gente vai ter uma ideia e vamos ver se realmente essa puxada, essa semana que terminou com uma alta de 4,5%, uma alta forte nessa semana, foi puxada mais por questões locais, com investidores locais, com os dados locais que a gente já sabe, os dados aqui internos foram o que realmente fez a gente correr. Hoje, nem tanto, a gente teve um pouco de fluxo positivo lá fora, um pouco não, bastante fluxo positivo lá fora, com a tão esperada fala e o discurso do Powell na parte da tarde, que acabou aí reiterando de maneira positiva com os nossos mercados, auxiliando uma fala de que eles estão atentos e que podem mudar aí o estilo de política deles, com uma inflação mais, digamos, comportada, mais moderada, eles podem rever o que vinha aí de ensaio com mais aumentos. Então, beleza, vamos ver como isso vai realmente se comportar e como é que isso vai rodar. Fato é que esse discurso, que já é um aceno um pouco mais brando do que aquela questão um pouco mais dura de que vamos aumentar e ponto, fez com que gerasse essa força de compra mundial, e é isso que a gente vai agora traçar para vocês terem uma ideia do quanto nós fomos bem lá fora. E hoje a gente não acabou seguindo muito essa pauta. Chegamos em alguns momentos, óbvio, a estar rodando positivo, tanto que a máxima foi 92.700, mas no fim das contas fechamos ali bem estável, vamos dizer assim, ligeiramente alta, bem estável. Ativos subindo forte, ativos caindo forte, a volatilidade mandou neste pregão de hoje, como vem sendo também uma tônica, né? Dia 2 tivemos a volatilidade forte, mas com uma força muito grande na compra. No dia 3, volatilidade também. No final do pregão, a reação. E hoje, o dia inteiro, entre sobe e desce, volatilidade. Uma boa arrancada ali. Depois, a arrancada foi bem distribuída para, digamos, alguns setores. Alguns papéis concentraram mais essa puxada, outros nem tanto. E no fim das contas aí, questão de siderurgia e mineração foram bem por causa da China, arrancaram bem no início do dia, o que não trazia muita confiança por causa do Ibovespa, que não estava fluindo bem naquele momento. Então foi um pregão meio sem vergonha, vamos botar, meio malandro, e por ser também sexta-feira, muita gente tirou o pé, e eu concordo em questão de segurar um pouco de risco. Algumas ofertaram alternativas para day trade, mas uma relação risco-retorno precisava ser bem analisada para você aproveitar. Se você seguiu algumas dicas que a gente passou aqui de manhã, parabéns, você conseguiu performar bacana e é isso que importa para a gente, beleza? Mas falando dos mercados internacionais, que eu havia começado, S&P 500 nesse momento 3,10 de alta, Dow 30 3,01 de alta e Nasdaq 3,93 de alta, desafogando aí com esse discurso do Powell, uma visão mais positiva para os mercados de ações globais, principalmente lá nos Estados Unidos, que estava apanhando sem parar, com receio de com o mercado entrando em cenário de recessão norte-americano e ainda conviver com uma questão de possível alta de taxa de juros. Então isso foi bacana, isso foi bom, ajudou muito por lá. Aqui nem tanto, ficamos ainda aguardando cenas dos próximos capítulos. Semana que vem reserva muitas emoções com questões de apresentação de proposta de previdência, reunião de Trump e China, Xi Jinping, vamos ver como é que as coisas vão rolar. E falaram que as negociações estão indo bem, isso também auxiliou os mercados, deu uma desafogada. Europa positiva, muito bem, obrigado. Isso, DAX da Alemanha 3,37 de alta, FTSE 100 na Inglaterra 2,16 de alta, Eurostoxx 2,95 de alta, esse resumo das médias aí praticamente das bolsas europeias, registrando uma alta muito boa, bem considerável, isso foi bem legal.
e a gente hoje, como eu falei, não aproveitou tanto quanto poderia. Acredito até que a gente tenha corrido muito nos 2 primeiros dias aí propriamente dito. Com relação ao petróleo Brent, referência na Inglaterra 2,27 de alta, 57,22, começando a flertar com a região de 60, aquela resistência e às vezes suporte considerável, é uma barreira importante. O WTI referência nos Estados Unidos, 48 dólares e 13 centavos, 2,21 de alta, também começando a flertar com a região de 50 dólares. É interessante monitorar isso. Isso vai auxiliar bastante aí Petrobras. Ainda tem as questões de sessão onerosa, mas por si só teve posse, outro Castelo Branco. Então são coisas que trazem aí substancialidade para o mercado e podem movimentar tanto positiva quanto negativamente aí as questões de OPEP, isolando propriamente a questão do petróleo em si. Boa noite, Diego, seja bem-vindo ao nosso fechamento. Campeão, falando aí com relação a dólar, que eu acho bem interessante, que a gente teve de notícia para dólar, se o nosso mercado deu uma arrancada de 4,5%, o dólar fez a mão inversa, acumulou baixa de 4,15% e veio aí fechar na região perto de 3,70%, fechando a 3,7147, menor nível desde 1º de novembro, quando a gente fechou em 3,6943. Então foi bem interessante aí o que a gente teve para o dólar essa semana de queda. Acabou machucando, dando uma pancada na Suzano, que também aí conviveu as turras tristemente com a notícia da sua saída do mercado da B3SA, do índice. Então, junto com o Fibria, a gente que teve aí a literal conversão das ações, a Fibria agora deixou de rodar, ela também vai sair do mercado, do novo mercado, da carteira do índice Bovespa. Então essas coisas aí acabaram mexendo negativamente, porque ela tem receita em dólar, fora a questão do papel e celulose aí, com redução. Então foi uma semana sofrida para ela. Também tivemos notícias hoje, especificamente um pouco de receio Bolsonaro com relação, ele gosta da questão da fusão, essa joint venture, vamos falar bonito, né, com a Boeing. Ela diz que isso daí realmente é substancialmente positivo para dar fôlego para a empresa, porém tem receio de que daqui a 5 anos muitos, digamos, segredos, coisas relevantes da segurança nacional venham a ser entregue para a mão de estrangeiros. Boa noite, meu amor, bem-vindo ao nosso fechamento, beleza? Daqui a pouco estaremos aí para buscar lá. Obrigado pela participação, e tá tudo certinho com o áudio, né? Então tá tudo beleza, graças a Deus. Então a gente viu aí ele demonstrar esse receio, e aí fez com que a Embraer performasse a maior queda do dia de hoje, 5,02 de alta. Não sei, um papo para daqui a pouco a gente aborda, mas são informações que foram relevantes aí, que mexeram com o mercado, principalmente com os papéis, no dia de hoje. Agora, adentrando aqui em outros campos, os dados literalmente que nós tivemos hoje, mercadológicos, os dados econômicos norte-americanos, que foram aí, digamos, de grandes vedetes desse dia. A gente teve 11h30 e 3 dados relevantes norte-americanos que saíram, que foram divulgados, que auxiliaram também a melhorar o humor por lá, e a gente aqui já estava bem, então demos a continuidade, ficamos aí oscilando porque as interpretações ficaram um pouco mistas. A gente teve o payroll, o relatório de emprego privado norte-americano, números de dezembro, que demonstraram aí um crescimento muito forte, bem acima do esperado. Já esperava-se um crescimento, é verdade, mas veio 301, na verdade, mil gerações aí de emprego, parte de movimentação por lá, ante a projeção de 175 mil, e maior até do que o que a gente tinha no período anterior, de 173. Tinha expectativa de ser positivo, veio muito acima, isso empolgou bastante por lá, mas trouxe o receio de que isso desse munição para o Powell vir a falar a respeito de uma possível continuidade de aumento de taxa de juros e tudo mais. Porém, o discurso dele às 1h15, quando saiu, acalmou, e aí, como eu falei, gerou fluxo forte para lá. Nessa continuidade, às 11h30, também saíram os ganhos médios por hora trabalhada nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado, vieram aí 0,4% antes da projeção de 0,3%, foi outro dado bom, importante para os Estados Unidos. Porém, a taxa de desemprego veio 3,9%, acima do que se esperava, em manutenção de 3,7%. Então isso aí fez com que também os mercados olhassem, opa,
tem alguma coisa que não está tão bem assim. E aí, quando veio o discurso 1.015, trouxe o que eu já falei para vocês, aquela calmaria, aquela tranquilidade. Então, viu-se o mercado dar aquela desafogada bem relevante, bem interessante. Boa noite, Thiago, bem-vindo aí ao nosso fechamento. Sejam bem-vindos aí. Cheguem-se, ajustem suas poltronas e fiquem à vontade com as nossas informações de mercado. E também, se quiserem comentar ou fazer algumas perguntas, fiquem extremamente à vontade vocês aí, tanto no ao vivo quanto no playback, não tem problema. Eu respondo a vocês, se não necessariamente hoje. Na segunda, na abertura do mercado, eu troco essa ideia e explico para vocês sem problema. Agora, falando aqui sério mesmo, vamos entrar aqui na parte de maiores altas, baixas, maiores volumes e mais negociadas no dia de hoje. Maiores volumes a gente viu aí a Vale com 2.233, ela que foi uma das grandes altas do dia, acabou dando uma boa recuperada, uma boa ensaiada, daqui a pouquinho eu falo graficamente dela. O segundo maior volume do dia foi Petrobras, desbancada aí para 1.782 milhões de reais na segunda posição, e o top 3 fecha com Itaú com 922 milhões de reais. Ela que teve uma queda no dia de hoje, no 1,67, e segurou bastante a onda aí dessa alta do Ibov, ela que tem o maior peso no nosso índice Bovespa, deve perder para a Vale nessa próxima prévia aí, já estavam mostrando, mas vamos ver, ainda tem água para rolar debaixo dessa ponte. Mais negociadas no dia de hoje, a gente teve Petrobras, figurando a mais negociada com 67.971 negócios, Vale em segundo lugar com 65.576 negócios, e a Cielo R$ 10,15, ela uma boa alta, 7,97, desafogou finalmente o ativo, passou na região de 9,67, 9,77, foi para os R$10, foi para cima de 10 e fechou nessa boa região aí. A gente vai comentar ela já também, mas o número de negócios dela foi em 41.652 negócios para ela. Maiores altas do dia de hoje agora, top 5 para vocês, 5 mais. Cielo 10,15, ela que foi a maior alta no nosso índice Bovespa. Segundo lugar, Bradespar, aí 31,92,675 de alta, puxado obviamente pela Vale, ela que é a holding do banco Bradesco e tem uma participação aí vultosa na Vale, então Vale puxou, ela vai junto, vai até um pouquinho mais aí, porque teve a questão do próprio Bradesco também por trás. Se bem que o Bradesco ficou negativo no dia de hoje, mas ela estava devendo a Bradespar e acabou performando positivo, segurou a onda até das questões da queda de Bradesco. Em terceiro lugar, a gente teve a Vale, como eu havia comentado para vocês, uma das maiores altas, 52,19, 6,51 de alta para ela. Os Minas 10 e 11,586, rompendo barreira de R$10, é importantíssimo na segunda-feira para a gente ver tanto Cielo quanto os Minas, se elas vão aguentar o tranco, performar realmente acima de 10, segurar a onda, ou se vão negar fogo e vão recuar depois de romper R$10 e fechar acima disso. É importantíssima segunda-feira, podemos ter aí algumas operações para os investidores mais, e vocês também podem aproveitar, vou comentar um pouco aqui graficamente delas. E CSN fechando top 5, 975,461 de alta para ela. 5 maiores quedas do dia de hoje, Embraer 20,80 foi a maior queda do nosso índice Bovespa, 5,02 de baixa. Lojas Renner 41,35, 3,83 de queda. B3SA negou fogo forte mesmo com a bolsa ficando ligeiramente em alta, R$ 27,95, 3,62 de queda para B3. B2W R$ 42 cravadinho, menos 3,31, papel aí, vou falar graficamente. Foi abaixo de 42,10, vamos ver a confirmação segunda-feira disso, se vai aguentar essa região, esse tranco e voltar a melhores números, ou se realmente vai perder e volta aí para a região de R$40, daqui a pouquinho a gente disserta. Também Copel, uma das maiores quedas dela, que vai também aí na questão de prévia, sai fora da carteira do nosso índice Bovespa aí, está em vez de se despedir, foi uma das maiores quedas, 3,30, R$30,17. Agora sim, agora vamos falar graficamente do que nós temos aí com relação ao nosso Ibovespa, com relação a alguns papéis, beleza? E fiquem à vontade para colocar as informações. Vou falar também da Eletrobras para o meu amigo Rodrigo, sempre presente aí nas nossas lives. Grande abraço, campeão! Vamos lá, falando de Ibov agora, como eu comentei para vocês, um rebatido, vamos dizer assim, Fibonacci que eu tracei, pegando aí
os últimos topos, as últimas quedas, jogando isso para cima, que é uma das técnicas que a gente utiliza aí de análise técnica. Quem gosta e quem se interessa por saber um pouco mais, também fica à vontade para me perguntar, a gente passa os bizus para vocês sem problema, a gente marca aí, você pode ter algumas aulas voltadas ou se tornar um investidor mais e você também vai ter direito a entender e compreender um pouco mais a fundo as estratégias que eu utilizo para fazer as indicações que eu solto para os investidores mais ao longo dos pregões, quando as oportunidades surgem com boa relação risco-retorno, vale lembrar. Então, cuca no lance e se atenta aqui no que a gente vai falar a partir de agora, beleza? Galera, o Ibov aí nesse Fibonacci rebatido, ele tinha aí o primeiro ponto, 38,2%. Em 93.720 ainda não chegamos, a gente foi em 92.700, ainda temos espaço para ir mais para cima, porém a figura que nós tivemos no dia de hoje causa, digamos, uma certa apreensão. Ela demonstra que podemos aí ver o mercado na perda dos 90.800, 91.200, a gente pode voltar aí a regiões de 89.900 para depois, se realmente perder essa marca, a gente recuar aí para próximo das médias de 8 e de 20, que estão em 87.500 na média de 20 e 87.900, praticamente 88.000, onde está a média de 8. A gente teve um cruzamento de baixo para cima, confirmado no dia de hoje, que indica potencial de alta, mas a figura gráfica causa aí esse potencial de queda, então a gente fica com um cenário um pouco indefinido, aguardando a próxima semana, segunda-feira, vamos ver como é que o Ibov vai se comportar, ver se ele fecha essa questão de volatilidade que está muito alta e aí causa bastante erro em operações e indicações por causa de pontos de suportes, de resistências que acabam sendo rompidos, mas não confirmados, e vice-versa. Então, é para ficar atento, a gente tem uma segunda-feira interessante, importante, que pode balizar o resto da semana, dependendo de como ela fecha.